Olá, desejo que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, amém? Hoje mais uma semana iniciando, graças ao nosso bom Deus. E hoje queremos continuar então contando a nossa história, um pouquinho daquilo que nós vivemos, nosso testemunho de milagre. Nos dois vídeos anteriores, então a gente falou um pouquinho do que a gente viveu, né? O nosso pouco tempo lá em Santa Catarina. Depois o nosso caminho até conseguir chegar dentro do hospital de clínicas, onde era o único hospital preparado para o nosso caso, que era, né, um caso bastante grave. E hoje então queremos continuar falando, né? Quero continuar te contando. Então, no dia 13 de dezembro foi o dia que eu consegui, né, através da doutora Janete, entrar no hospital de clínicas. Baixei o hospital de clínicas e no mesmo dia o Elvis estava voltando de Santa Catarina, então com a nossa mudança. E então foi um dia assim bastante tumultuado. O Elvis voltava junto com o meu pai, que estava lá também arrumando, ajudando na nossa mudança. E ele e o meu pai voltavam de lá. E, e eu por muitas vezes eu me questionei o porquê, né, desse nosso retorno, se o Senhor tinha nos confirmado que era para irmos, né? Por muitas vezes nós oramos e pedimos para o Senhor confirmar. E a palavra que o Senhor sempre me dava, e eu muitas vezes não entendia, era que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que ter essa certeza de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então nós aceitamos a vontade do Senhor de ir, de ficar um pouco de tempo e de voltar. E aí então, desde o momento que eu entrei lá no hospital de clínicas, nós fizemos muitos exames, eu fiquei uns 3 dias, eu creio, baixada na emergência, né? Era um lugar onde não tinha janela, eram três camas, né, numa sala bem pequena, que é realmente para casos que chegam ali de emergência, casos graves ou que necessita da internação e vão ficar lá aguardando o tempo de conseguir um leito, né? Então foi o meu caso, precisava desocupar um leito, então eu tive que ficar lá esperando. E foram dias bem difíceis esses, porque a gente sai de dentro do nosso lar, né, e do aconchego do nosso lar e vai para dentro de um hospital. Então era meio escuro, mas eu sempre fui muito bem tratada lá. Nossa, fui sempre assim muito bem amparada, muito bem cuidada dentro lá do hospital. Então foi uns 3 dias na emergência até que conseguiram um leito para mim e passamos então pro leito que ficava num outro andar e lá continuaram, né, os exames. Eu desde o momento que eu baixei lá, né, por muitas vezes eu até pensava assim, nossa, em algum momento eles vão me cobrar tudo isso, né, porque foi algo muito de Deus a nossa entrada lá dentro do hospital de clínicas. E com certeza a conta foi paga pelo Senhor, né? E aí então lá no leito, né, no quarto onde nós fomos, então era um lugar muito bom. Não sei se alguém já esteve lá no hospital de clínicas, foi assim, era um quarto com várias camas, né, várias gestantes lá. O meu caso era um dos mais graves que tinha lá. E, e eu vi, assim, nesses dias que eu passei lá, eu fiquei mais uns 4, 5 dias até chegar o dia marcado da cirurgia. Eu precisava fazer, né, uma bateria de exames até chegar o dia. Toda a equipe precisava revisar, eu precisei fazer uma ressonância bem detalhada para ver onde eram os focos que estava a placenta. E eu me lembro de muitas vezes
eu ver no rosto dos médicos a preocupação. Na verdade, a única pessoa que não me passava preocupação e que me passava uma tranquilidade era a doutora Janete. Eu vi ela, eu creio que uma vez ou duas, durante o tempo que eu tive internada, e só fui ver ela mesmo no momento da cirurgia. E era a equipe dela sempre que me via, as outras médicas, e sempre que elas chegavam lá, eu ouvi por diversas vezes lá dentro, quando eu fui fazer ecografia, né, quando eu fui fazer qualquer tipo de exame, eu sempre ouvia que eu corria risco de vida. Então, os médicos sempre me diziam, eram bem francos, olha, tu corre risco de vida. A bebê tá bem, tá tudo bem com a bebê, ela tá crescendo bem, talvez nem vai precisar ficar na UTI neonatal, mas tu corre risco de vida. Então, aquilo me dava muito pavor e muito medo. Nenhum momento eu deixei de confiar em Deus, mas faz parte do ser humano o medo, o pavor, né? E eu tinha muito medo do que eu ia viver, do que eu ia passar. E sabendo, né, de tudo que eu teria que passar no dia, de todas as anestesias, o dia que o anestesista foi falar comigo, os 2 anestesistas, então eu nem queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, né, mas era necessário eles me procurar, e às vezes eu até fingia que estava dormindo, né, para não ter que falar com os médicos, porque realmente eu via preocupação muito grande no rosto deles. E até que aí chegou um dia, né, que eu me lembro, né, muito bem, que foi o dia que que eles foram retirar o meu sangue para ver o meu tipo sanguíneo, confirmar o tipo sanguíneo, para depois eu pedir os doadores de sangue, eles me mandavam ali certinho para eu pedir os doadores de sangue, todos os dados. E eu orei naquele momento, eu coloquei um louvor e eu disse, Senhor, eu não quero sentir nada. E eu sei que ele pegou, ele tirou meu sangue, ele fez o procedimento ali e eu não senti nada, nada. E eu ouvia um louvor que falava que Deus estava cuidando de tudo. Então, em todo momento que eu tive lá, eu orei muito, eu ouvi muito louvor e chorei muito, né? Derramei muitas lágrimas perante o Senhor. Mas eu sabia que estava tudo nas mãos dele, seria tudo conforme a vontade dele. Então, até que chegou o dia 20 de dezembro, dia marcado para nossa cirurgia, para Mirella nascer. E nós já tínhamos, quando a gente descobriu que seria mais uma menina, né? A gente achava que talvez ia vir um menino dessa vez, mas eu acho que eu nasci mesmo para ser mãe de meninas. Então, quando nós descobrimos que seria mais uma menina, como já tinha Maria Laura e a Manuela, eu queria um nome que tivesse M também, né? Então, pensei muito e não me vinha. Então, um dia, né, eu não sei se eu vi, se eu li em algum lugar, Mirella. E eu disse, nossa, Mirella, eu gostei. E falei pra mãe, eu disse, ai mãe, eu gostei de Mirella. Acho que vou botar o nome de Mirella. E a mãe disse, de madrugada eu pensei nesse nome. E eu disse, então, tá aí, é pra ser a Mirella. E durante esse período que nós estávamos lá no hospital, eu disse pro Elvio, eu disse, quando for registrar ela, registra como Mirella Vitória. Porque eu tenho certeza que será uma grande vitória. Ela vai ser uma vitoriosa. E então ficou, né, Mirella Vitória. Graças a Deus. Tá aí a Mirella Vitória. Então, no dia 20 de dezembro, passamos uma madrugada toda apreensivos, né? Até chegar o momento, era para começarem a me preparar 1 da tarde. Então, a minha família ainda ia lá me dar um beijo, um abraço antes de eu ir para a cirurgia, antes deles irem me buscar. E precisei de um tempo longo em jejum, né? Grávida e com toda aquela tensão em jejum foi bem difícil. Mas chegou às 11 horas da manhã, uma enfermeira me levou, né, a minha roupa, para eu começar a me preparar, então, para esse momento
da cirurgia. E estávamos só eu e o Elvio lá, então a gente orou, a gente, né, pediu para o Senhor estar com a gente naquele momento. Relembrar tudo é sempre muita emoção para mim, eu sempre me emociono para falar, né? Mas hoje eu me alegro. Teve muitos momentos de choro, né, que foram bem difíceis, mas hoje são choros de emoção pelo que a gente viveu, porque a gente conseguiu vencer, né? E então ela me preparou e logo em seguida veio me buscar. Que daí eu ia esperar um tempinho, né, lá onde eu tinha ficado lá no início, lá na emergência. Lá eu fiquei em torno de 1 hora, mais ou menos, esperando, até me levarem para parte das cirurgias, né? Que eu primeiro ia ter que passar pelos anestesistas, então eles me levavam, os anestesistas que viriam me buscar lá naquela sala. Então, primeiro eu fiquei um tempinho com várias mães, eu me lembro da emergência estar bem cheia naquele dia. E todo mundo fica se olhando, né? O que será que tem? Então lá eu conheci uma mãezinha também que tinha o mesmo problema que eu, mas era menos grave, porque a dela não tinha invadido os órgãos, mas era uma placenta que também estava, né, mais abaixo. E ela também ia passar com a doutora Janete no mesmo dia que eu. E lá eu fiquei mais um tempo sendo monitorada, então até que foram me levar, então, para a ala das cirurgias, né? E eu me lembro de ir naquele corredor, de deixar o Elvio. Ele estava com a prima dele, a Kellen, estava lá juntinho dele. E eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que tiveram com a gente naquele dia, porque a gente precisou muito, foi muito importante o apoio, né, dos amigos, da família. E eu sou muito grata a Deus por aqueles que tiveram, né, com a gente nesse dia. Foi muito importante para minha família esse apoio. Eu recebi muitas mensagens, então é muito importante a gente ter amigos, pessoas que cuidem da gente, que se importam com a gente. Eu recebi durante estes dias que eu tive internada, no pós-cirurgia, de eu receber várias mensagens que me traziam paz, me traziam alívio. E às vezes a gente acha que Deus ele tá em silêncio, mas ele não tá, porque ele toca nas pessoas para falarem conosco. Então nunca o Senhor me deixou vazia nem um dia. Todos os dias eu recebia palavras de ânimo e aquilo enchia o meu coração todo dia. Então se você for tocado e mandar uma mensagem para alguém, em falar com alguém num dia, saiba que Deus está tocando na tua vida. Para você falar, para você mandar uma mensagem para alguém. Com certeza você vai ser boca de Deus também, para abençoar a vida de alguém. E eu fui então naquele corredor, louvando ao Senhor, dizendo: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Comigo vai. E entramos, então me despedi do Elvio e entrei. Fiquei numa salinha pequena, onde o tempo todo vinha médicos, era um trânsito de médicos, de enfermeiros, de pacientes, e a maca voltava a maca, e eu me lembro bem na minha frente ficar um relógio, e eu olhava o tempo todo para aquele relógio, e nada de virem me buscar, né, eu só orando, segurando na mão de Deus, e orando e esperando o momento que viriam me buscar. Até que avistei os meus anestesistas, né, e aí sabia que era a minha vez. Então, eles chegaram, perguntaram se eu estava preparada. Preparada eu não estava, mas eu tinha que ir. E fomos. Chegamos então na sala de cirurgia, onde eu faria a primeira parte das anestesias. Eles iam também, após anestesias, colocar então uns balões lá dentro que iria para amenizar a quantidade de sangramento,
um catéter que ia entre a minha bexiga e o meu rim, para eles poderem mexer na bexiga, né? Que eles teriam que tirar ali um pedaço da minha bexiga. Então eu ia ainda ficar um tempo depois com esse catéter lá dentro. E eu tento me lembrar detalhes assim para poder passar para vocês, mas eu creio que os mais importantes são esses. Então, né, começaram me dando a primeira. Primeiro me deram um sedativo, né, para eu ficar meio grogue. Eu me lembro deles falar que era como se eu tivesse tomado um champanhe, né? Então eu comecei já ficando, né, meio sonolenta. Então depois o médico foi pegar uma veia aqui para botar um acesso, ele estourou a minha veia. Daí foi pegar outra, foi bem difícil, foi pro outro braço, né? E aí depois eles vieram colocar o catéter também aqui, né? O catéter venoso central, onde eu iria começar a receber algumas medicações direto, né? Pela aorta. Creio que é mais ou menos isso. Então, quando ele foi pegar, né? Para passar esse acesso aqui, esse catéter, eu tive uma das minhas primeiras taquicardias, que meu coração foi a 265 batimentos. Então, eu me lembro vagamente de eu sentir muita dor no meu peito. E eu começar a gritar que eu tava sentindo dor, que tava doendo, que tava doendo. E eu me lembro do anestesista, era um anestesista de um lado e outro anestesista do outro. O anestesista dizer: não desiste, não desiste, falando pro outro anestesista que tava tentando pegar, não desistir. Né? Então depois eu até fiz alguns, como eu tive 3 taquicardia, né? Uma delas foi no pós a cirurgia, que eles foram me dar umas medicações, e essa eu me lembro muito bem, porque eu vi, porque logo que entrou a medicação, entrava a medicação por aqui, entrava a medicação pelas costas, né? Eu era cheia de fios, e, dessa, quando eu tava, né, no pós-cirúrgico, eu lembro de eu sentir o meu coração bater muito forte e eu olhar pro aparelho e ver que os batimentos estavam a 177. Então, teve uma outra que eu não sei a quanto foi, mas a maior foi essa de 265. E eu fiz alguns exames depois, né? Passei com um cardiologista, fiz vários exames do coração antes de sair do hospital, né? Para eles verem se eu tinha algum problema no coração por causa dessas taquicardia, e não foi detectado nada. Pelas entrelinhas, eles falaram, né, que quando ele colocou esse catéter, então aqui, ele ficou cutucando meu coração. Então foi por isso essa taquicardia mais forte. Eu creio que as outras, como entrava muita medicação direto por aqui, pode ser que acelerava o meu coração por causa disso. E aí então passamos, né? Conseguimos, ele conseguiu, né, colocar. Fomos para RAC. Aí eles me sentaram e eu bem banza, né? Me sentaram e eu me lembro de abraçar uma enfermeira. E eu disse: eu vou te abraçar fazendo de conta que eu tô abraçando a minha mãe. E elas deram risada, tinha muita gente dentro da sala, porque era uma equipe muito grande de médicos que tinham que estar ali, né? Enfermeiros, cada um com a sua função ali. E aí então me deram a hack e eu deitei, e quando eu deitei, eles, né, já levantaram assim as pernas para ir para o outro procedimento, que seria dos balões, então. E aí quando eles começaram esse procedimento de colocar, não, minto, foi o catéter que eles iam passar entre a bexiga e o rim. Quando eles foram fazer esse procedimento, eu entrei em trabalho de parto ali, eu comecei a ter muito sangramento, muito sangramento. E eu me lembro da correria, que começou uma correria muito grande dentro da sala, e eu comecei a ter muita dor, eu sentia a Mirella se revirando dentro de mim. E eu sentia muita dor na barriga, eu comecei a gritar. E tinha uma médica que o tempo todo ela segurou na minha mão, doutora Marcela, e ela disse: eu tô aqui do teu lado, eu tô segurando a tua mão, eu não vou largar a tua mão, pode apertar minha mão, segurar firme a minha mão. Então aquilo me deu muita segurança.
Eu digo que foi a mão de Deus ali, junto comigo, foi a doutora Marcela. Só que naquele momento, a doutora Marcela soltou a minha mão e disse: chamem a Janete. E aí ela saiu correndo. Então, quando ela largou a minha mão e saiu, eu senti que a coisa tinha ficado ruim, né? Aí, nisso, então, continuou ali, eles naquela correria. E eles não estavam preparados para fazer uma cesárea naquele momento, para fazer o parto, para receber a Mirella, nada estava preparado, porque eu sairia dali, iria para uma outra sala para fazer a cesárea. E depois eu voltaria para aquela sala para terminar. Então foi bem tenso naquele momento, até que chegou a doutora Janete. E eu só me lembro de ver o rosto dela assim por cima do pano, e ela me olhou e disse: Carla, fica calma que vai ficar tudo bem. E passou. E aí, quando ela passou, ela começou a passar o líquido, né, na minha barriga, porque ela precisava abrir e tirar a Mirella. Só que naquele momento que ela começou a passar o líquido, eu estava sentindo a minha barriga. A barriga não estava anestesiada. E eu comecei a gritar: eu tô sentindo, eu tô sentindo. Eu fiquei com muito medo que eles fossem me cortar naquele momento e eu fosse, né, sentir tudo. E aí nisso o anestesista correu e me disse: Carla, respira fundo. E naquilo ele colocou, né, uma máscara em mim e eu apaguei. Durante o tempo que eu tava em casa, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu não via a Mirella nascer. E eu sonhei que eu tava no hospital e eu dizia pro Elvio: ela nasceu, ela tá bem, me mostra uma foto dela, eu preciso ver ela. Então, o meu coração, de certa forma, já estava preparado para esse momento, porque eu sabia que Deus já tinha me avisado que eu não iria ver a Mirella quando ela nascesse, que eu ia estar apagada. E realmente foi o que aconteceu. A última coisa que eu vi foram as luzes em cima de mim e ali eu apaguei. Acordei depois de algumas horas, já na sala de recuperação. Quando eu abri os olhos, eu ouvi uma enfermeira falando que é o esposo dela, não, ela tá bem, mas vai demorar para conseguir ver ela. Ela tá bem, tá na recuperação. Então eu acordei ouvindo o Elvio ligando, ou na porta, eu acho que ele tava na porta querendo saber informações minhas. Isso já era muito tarde, né? Então, a Mirella, nesse tempo, então que eu estava ali desacordada, a doutora conseguiu tirar a Mirella em 30 segundos, porque ela não poderia receber anestesia. Então a doutora, né, Deus segurou a mão dela ali e ela conseguiu me abrir e retirar a Mirella. Como ela fez isso, nem ela sabe, né? Até o dia que eu fui ver ela, de vez em quando a gente precisa, a gente faz isso. Os médicos dificilmente eles admitem, né, quando é um milagre. Mas realmente foi um milagre de Deus ela conseguir retirar a Mirella em 30 segundos e a Mirella não ter sequelas. Graças a Deus, ela poderia ter vindo a óbito ou ter ficado com graves sequelas se ela tivesse recebido anestesia, porque realmente era uma anestesia muito forte. E a doutora conseguiu retirar ela. Eles tiveram que reanimar, eles tiveram que fazer vários procedimentos ali com ela, mas graças a Deus conseguiram estabilizar. Ela ficou bem, teve que ir direto para incubadora, eles conseguiram correr com incubadora, correram com tudo ali para conseguir, né, fazer os procedimentos com ela naquela sala mesmo. E durante esse tempo, eu orava muito, eu pedia muito para Deus que eu não queria ficar com sequelas na minha bexiga, né, não queria ficar com um pedaço a menos, ficar com bexiga curta, ter que ir mais vezes no banheiro. Não que isso fosse, né, um problema muito grave, mas eu pedia muito para Deus que eu não queria ficar com sérios problemas. Então eu orava muito por este milagre. E o Senhor atendeu, né? Foi um milagre assim que realmente a medicina não explica. A placenta ela estava grudada na minha bexiga e ela não sai. Então, né, eu até falei num outro vídeo, a placenta, ela é um órgão
vascularizado, então onde ela gruda ali, ela cria vida, né? Então ela já tinha se grudado na minha bexiga e ela simplesmente ela desgrudou. Não tem explicação o que aconteceu, mas ela desgrudou, eles puxaram, né? Retiraram o meu útero, retiraram as minhas trompas, então retiraram, né? Fizeram uma limpeza, não tinha nada no meu intestino, não, só tiraram então da minha bexiga, e graças a Deus, o Senhor fez muitos milagres, nós vivemos muitos milagres naquele dia. Eu não precisei de doadores de sangue, né? Eu até recebi um pouco de sangue antes, e eu perdi 2 litros de sangue, e eles não precisaram, né, pegar no sangue de doação. Então foi algo assim surpreendente o que aconteceu, porque realmente era um caso extremamente grave e eu estava preparada. Eu disse para Deus antes de entrar naquela sala: se o Senhor me levar, eu estou preparada. Então nós precisamos ter certeza da nossa salvação, porque eu tive a chance de me consertar com Deus, de pedir perdão e ter a certeza da minha salvação, mas muitas vezes nós não temos, nós não sabemos o dia nem a hora, né, que o Senhor vai nos chamar. Nós precisamos estar preparados. Então, se não tivermos a nossa salvação, vamos para o inferno. Isso é uma realidade. E que nós possamos ter a certeza da nossa salvação em todos os momentos, todos os dias. Passamos depois então, né, mais alguns dias de internação. Passamos o Natal no hospital. A minha recuperação foi lenta, né, mas graças a Deus foi tudo bem, né? Logo eu já comecei a urinar normal. O Elvio cuidou muito de mim durante esses dias, durante, né, esse tempo ali no meu pós-cirúrgico. Ele ficou, a maioria do tempo foi ele que ficou comigo, revezava um pouco com as minhas irmãs. A mãe e o pai ficaram em casa cuidando das crianças. E eu me lembro quando eles foram retirar minha sonda, e que ficava, né, na bexiga, e depois o dreno. Foi bem complicado o dreno, que ficou drenando aquele sangue que ficava lá dentro. Eu me lembro que foi o momento que eu senti, em tudo que eu passei, né, foi quando eu senti mais dor. E eu me lembro de ter uma mãezinha lá que tinha ganhado seu bebê, tinha sido um parto normal, ela estava super bem, estava lá com o bebê dela, saudável, e ela fez um escarcéu dentro do hospital, porque ela queria dar leite para a criança, ela não estava conseguindo amamentar. E eu não tinha nem conhecido a Mirella ainda. E eu disse para Deus: ela tá ali, tá bem, tá com o bebê dela e tá ali gritando, fazendo um fiasco. E aí logo em seguida chegou a enfermeira e a doutora, né, olhando que poderia tirar ali o dreno. E eles começaram a puxar aquele dreno. A minha mãe chegou a se sentir mal. Teve que sair de perto. E eu urrei de dor. Foi uma dor terrível, terrível. E aí quando ela terminou de tirar aquilo, ela disse: dá uma morfina pra ela. Eu disse: não. Quando terminou de tirar, passou aquela dor, mas foi durante o tirar. E aí, mais uma vez vem aquela palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 3 dias depois eu fui conhecer a Mirella. Eu não conseguia levantar da cama. Eu tive uma cefaleia pós-RAC, porque a anestesia atravessou, pegou na minha medula, e eu, quando eu sentava, eu tinha uma dor terrível na minha cabeça. E eu não conseguia levantar para tomar banho, para ir no banheiro, nada. Depois de 3 dias, a minha irmã disse: levanta, que hoje nós vamos conhecer a Mirella, nós vamos ver a Mirella.
Depois de 3 dias que eu só conheci ela por foto, eu conheci ela pessoalmente. Eu achei que eu ia chegar num bebê bem grandão, saudável e tudo. Eu vi ela muito pequenininha, dentro daquela incubadora, que eu só toquei nos pezinhos dela. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu recebi alta pouco antes do ano novo, graças a Deus. Eu queria muito estar em casa para cuidar também um pouquinho da Maria Laura e da Manu, mas deixamos ela lá. Foi um período bem difícil. Eu em casa, em recuperação, com muitos pontos na barriga, tinha mais de 30 pontos, porque foi um corte bem grande desde cima aqui. Então todo dia, né, eu buscava força em Deus para conseguir sair de casa e ir para o hospital, ver a Mirella, porque ela precisava. E aí várias vezes a gente levou susto, chegamos, ela não estava na mesma sala, eram várias etapas e a gente não sabia muito bem. Não é fácil ser mãe, pai de bebê que está em UTI, que a gente não pode ficar o tempo todo ali. Os bebês precisam da gente e é uma incerteza se estão bem, se não estão bem, como é que vai evoluir. E ela esquecia de respirar, então foi um dos maiores sustos que ela dava, porque ela parava de respirar, então ela teve que ficar quase um mês no hospital. Ela saiu com uns diazinhos antes de completar um mês. E ela precisou fazer, então, um tratamento. Depois ela surgiu uma febre do nada, que eles fizeram uma bateria de exames e não encontraram qual era o motivo da febre. Depois ela teve uma infecção no olhinho, que ela teve que fazer uso de antibiótico. Então ela foi uma vencedora, ela venceu desde o início. Ela conseguiu vencer desde o momento do início ali, que ela foi concebida, que por muitas vezes quase abortamos ela, mas ela venceu. E nós vencemos. Graças a Deus, nós vencemos, nós estamos aqui. Ela é uma criança linda, cheia de saúde. E o Senhor restaurou tudo na nossa vida. Tudo que nós perdemos, nós passamos um ano depois, mas isso vai ser história para um outro vídeo. Que foi um ano difícil, muito difícil, que nós passamos depois que nós chegamos em casa com a Mirella, né? Depois que começamos o ano de 2019, um ano que foi muito difícil para nós. Foram 2 anos assim de prova, mas hoje eu vejo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, porque hoje Deus restaurou tudo que nós perdemos. O Senhor nos deu vida e ainda nos deu essa bênção, esse presente que é a Mirella nas nossas vidas. Ela é realmente um presente de Deus. Eu posso dizer que ela é um troféu que nós recebemos do Senhor. E eu quero encerrar esse vídeo. Eu acho que eu consegui falar tudo, né? Se faltou alguma coisa. Eu tenho um pouquinho nas minhas redes sociais contando um pouquinho da história, com fotos lá, tem fotos da minha cicatriz, que é uma cicatriz que eu tenho muito orgulho dela. E eu quero ler uma palavra que me acompanhou nesse tempo. E é uma palavra que eu declarei na minha vida. E eu quero que você declare sobre a sua vida também. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está no hospital, se você está em casa com alguma enfermidade. Mas eu quero que hoje esse vídeo alcance pessoas que estão passando por momentos de enfermidade, que estão precisando de um milagre de Deus. E eu quero declarar cura sobre a tua vida. Eu quero declarar bênção sobre a tua vida.
e que você receba hoje a cura de Deus. Eu creio que mesmo através de um simples vídeo, pessoas podem ser curadas se tiverem fé. Tenha fé hoje que o Senhor vai te curar, que o Senhor vai te tirar desse leito de hospital com vida, que Deus vai fazer um milagre, assim como Deus fez na minha vida esse milagre. Deus também vai fazer na sua vida um grande milagre. E você vai testemunhar. A palavra de Deus nos diz no Salmo 118, no versículo 17. Diz assim: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Eu não morri e hoje eu estou aqui contando do que Deus fez. Você também não vai morrer, você vai viver e vai contar daquilo que o Senhor fez. Você vai contar do milagre da sua vida. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor é muito poderoso. Ele fez muitos milagres nas nossas vidas e Ele vai fazer na sua também. Amém? Receba aí onde você está. E rapidamente eu quero orar para abençoar a sua vida e te agradecer por você ter visto esses vídeos, né, ter nos acompanhado até aqui, né? Nós também tivemos uma grande surpresa, né? Uma amiga querida que enviou, né, para Andressa Urach a nossa história. Maikele enviou para ela a nossa história e nós aparecemos num quadro de televisão. Então foi uma surpresa muito grande, tudo muito rápido, né? No quadro Sobrevivi. Então foi muito lindo o dia que apareceu, mas eles cortaram muitas partes, principalmente as partes onde, né, eu falo em milagre, falo de Deus, e porque foi Deus que fez tudo nas nossas vidas, foi Deus que fez. E eu também quero aproveitar e agradecer. Então, como eu tinha falado, aquelas pessoas que estiveram conosco no hospital, né, a nossa prima Kellen, que ficou lá abraçando, minha sogra, que veio de longe naquele dia também para ficar conosco um pouco. Eu lembro de só ver ela, passar por ela rapidinho no corredor e não consegui nem falar com ela, dar um beijinho nela, mas ela estava lá. A irmã Noeci e a Gláucia, que ficaram o tempo todo junto com meu pai, e as minhas irmãs, que só podia ficar minha mãe, e ficou minha mãe e o Elvio em cima, aguardando, né, a cirurgia. Então, foi muito precioso elas terem ficado lá junto com ele, acalmando ele, né. Também a Silvana, né, uma pessoa que eu não conheço a Silvana, mas a Silvana foi muito importante na minha vida nesse tempo, né. Ela foi apresentada a mim via celular pela Aline, filha da irmã Noeci. Amigas muito preciosas para nós. E a Silvana se tornou uma pessoa muito importante na minha vida, porque ela viveu exatamente o que eu vivi. Então foi muito importante ela me falar o milagre que Deus fez na vida dela, para eu ter segurança, para eu ter um pouco mais de fé, né? Deus usou a Silvana para encher a minha vida de fé. Então sou muito grata a Silvana, sou muito grata à igreja Bola de Neve que oraram por mim, a minha igreja, que toda a igreja se reuniu em oração pela minha vida. A oração moveu os céus em favor da minha vida, eu tenho certeza disso, porque eram muitas pessoas orando por nós. Aqueles que doaram sangue, eu nem sei quem doou sangue, né? A gente não tem como ficar sabendo, e só quem realmente eu pude ver e pude agradecer pessoalmente foi o Sérgio, esposo da minha tia Luciana, que foi lá, ele doou, e todas as pessoas que doaram sangue, doe sangue, você vai estar salvando uma vida, ajudando uma vida, e Deus vai te abençoar por isso. Então eu quero orar, depois eu primeiro vou trazer uma surpresa, só um pouquinho.
Ó, olha aqui, ó. Ó, dá oi. Diz oi, eu sou a Mirella. Eu sou a Mirella. Eu sou o milagre. Ó, diz assim, eu sou o milagre da minha mamãe e do meu papai, né? Então, tá, ela não quer saber muito do vídeo, mas ela gosta, de vez em quando ela gosta, né? Ah, então vem cá, vamos escrever aqui, ó. Escreve aqui e a gente vai orar. Vamos orar, Mirella? Tá bom, então ela não quer orar. Então, ó, senta aí para escrever. Então, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, testemunhar do que o Senhor fez em nossas vidas. Que o Senhor venha alcançar, Pai, as vidas de todos aqueles que agora estão necessitados e precisando de um milagre, carecendo de um milagre, Senhor. Alcança, Pai, a cada um, Senhor. Envia a tua bênção agora, Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro vida, Senhor. Declaro uma libertação, Senhor, sobre todos aqueles, Pai, que neste momento buscam a tua presença, Senhor. Pai, opera, Senhor, assim como o Senhor operou na minha vida um milagre, Senhor, na vida de todos aqueles que ouvem agora, Senhor, que ouvem esta oração e que recebam de Ti, Deus, em nome de Jesus. Receba a Tua bênção, o Teu milagre, a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém?